quero dar a paz do Senhor para todos os ouvintes. Também uma boa tarde para aqueles que nos escutam, também aqueles que irão nos acompanhar através do YouTube, da live também no programa, no Instagram do Agreste Cristão. Estamos trazendo um assunto referente ao mês de maio, Furta Cor. Maio Furta Cor, que trabalha a conscientização da saúde mental materna. É a primeira quarta-feira do mês de maio que se traz esse tema, né, para a conscientização desse assunto tão importante que é a saúde mental durante a gestação, desde o planejamento de uma gestação até o pós-nascimento da criança, a vida da mãe após o nascimento, né, do filho, que traz muitas questões que afetam a saúde mental da mulher e da sua família em si, né, na construção de uma nova família. Esse problema de saúde mental, e muitos conhecem como a depressão pós-parto, né, também é algo que traz que a saúde mental, quando ela não é cuidada, ela pode levar também a uma depressão pós-parto. Então, esse momento é um momento muito importante que a mãe precisa ter uma atenção maior, né, desde quando ela pensa em constituir uma família. Esse assunto já deve ser estudado, né, pelo casal e também pela família em redor, porque quando nasce uma criança não só envolve a mãe e o pai, mas envolve todos que fazem parte, né, daquela nova família, como os parentes, os avós, os amigos, entre outros. Já queremos também deixar aberto aqui para alguma mãe que esteja nos ouvindo, queira dar o seu depoimento, a sua fala, né, a sua experiência nesse momento da maternagem, né, que fica à vontade em compartilhar, pois muitas mães estão neste momento passando por isso, né, por essa fase de gestação, de nascimento da criança, e é um mix de muitas emoções, de muitos sentimentos e também de um turbilhão de hormônios que essa mulher está passando e que ela precisa também dessas falas, né, de ouvir a experiência de outras, para que aquilo também venha colaborar com a sua saúde mental, para que ela saiba que ela não está só, que assim como ela, muitas estão passando por esses conflitos, né, entre si, algumas não, outras sim, né, tem mães que tratam a gestação de uma forma feliz, de uma forma agradável, mas outras, né, encaram com medo, com preocupações. Então, que fique à vontade para quem quiser dar o seu depoimento aqui, para que a gente possa compartilhar umas com as outras, né? Olha que coisa boa, tá vendo? Eu priorizo muito, como muitos ouvintes nossos também priorizam esse momento saúde, né? A gente sabe que nem todo mundo, ou seja, a gente tem sempre um público específico, né? Aquela jovem senhora que está pensando em uma possível gravidez, já está em sua preparação, né? Eu acredito que é bem mais melhor, porque já vem com a mente sendo preparada para uma possível gravidez. Eu já vi mães aperreadas e elas levam consigo, às vezes ela até externa, dizendo assim: eu não esperava, fui pego de surpresa por uma gravidez. E às vezes isso se torna até, sabe, um conflito dentro da mentalidade dela, porque ela não estava preparada para aquele momento. Das vezes ela nem queria. Já tem outras mães que elas por si só, naturalmente, elas já vivem preparadas. Eu tinha uma irmã que eu acredito que ela passou por 8 gestações e ela disse: para mim não tem nenhum problema. Ela não tinha nenhum bloqueio em relação a isso. Para ela era uma raridade, né? Uma raridade. Justamente, ela já tem a mente pré. Inclusive, ela acabou de ganhar uma bebezinha agora, novamente, acho que é o 9º, né? E para ela, sabe, é uma coisa muito natural. Levou ao pé da letra, né? Multiplicar na terra. Justamente, né? encher e multiplicar. Essa frase aí, ela realmente, ela tombou para si. Para vocês terem, é bem curtinho, viu, irmão? Só uma experiência rapidinha. A gente estava em casa outro dia, ela disse: olha, na hora que eu senti as dores, não precisa ser de imediato. Eu sei a hora de ir. E a gente já ficava preocupado, né? Mas rapaz, olha, você vai chamar a gente, beleza.
Quando ela chamou, irmão, já estava na última hora. Oxe. Minha irmã Cida está escutando, ela está aprovando isso, que ela também, a gente morava tudo vizinho. Para você ter ideia, foi tão atrasado, doutora, que quando a gente tinha uma caravana nessa época, né? Eu acho que eu tinha 15, 16 anos na época, pequenininho, botava um travesseiro para dirigir, que não alcançava a ver a frente. Era uma dificuldade tremenda. E aí, posso ter ideia, só deu tempo aí, eu quero entrar dentro do carro. A menina nasceu aqui no pé da ladeira, dentro da caravana. Para você ver. E para ela é natural. Para ela não restava nenhuma dúvida de que ela já tinha aquilo. Então a missão de vida dela foi ter filho. Justamente, né? Então agora, a última filha dela agora, acho que está com 2 ou 3 meses. Se muito tiver, o nome dela é Ana Júlia. Porque Ana da mãe e Júlia da avó, que é minha mãe. E a mãe dela também. Então isso é importante. Então, eu queria saber da senhora, isso é um termo tão importante, né, para as pessoas que... Então o assunto de hoje, para a preparação de mães, é muito bom, porque muitos, né, têm um trauma, outros tiveram muito problema em si, de saúde, né, no período da gestação. E eu sei muito bem o que é e isso, até porque eu acompanhei a minha esposa, né? tem mães que passaram pelo processo, que dá o testemunho que foi ótimo e incentiva as outras, como também tem mulheres que diz que é um pesadelo. Aí bota mais medo ainda nas pessoas. Cada um tem sua versão, porque cada um, o que passa é particular deles, né? Eu queria... Desculpe, Saúde. eu queria começar, tá certo, doutora, que a senhora ficasse muito bem à vontade. Se surgir alguma pergunta dos nossos ouvintes, é bem-vinda. Eu sei que a senhora é o suficiente para tirar qualquer e esclarecer, isso é muito importante, mas que esse momento seja muito mais aproveitável para os nossos ouvintes, nesse momento com esse tema que a senhora trouxe. E eu queria perguntar à senhora, e também possa ser alguma pergunta dos nossos internautas e os nossos ouvintes pelo Instagram e também pela Rádio 9 FM. Qual a maior dificuldade em ser mãe? É uma pergunta que pode ser respondida de formas diferentes para cada mulher, né? Para mim, que além de enfermeira também sou mãe, né? Foi ter que abdicar muitas vezes, abrir mão daquilo que eu queria fazer, daquilo que eu queria exercer profissionalmente. Abrir mão por um tempo, né, de projetos que temos, de sonhos que temos para se dedicar a uma outra vida, né? Então é algo que também mexe com a nossa saúde mental, ter que abrir mão de coisas, né? Quando a gente se torna mãe, a gente pode até planejar 1 milhão de hipóteses e situações para essa criança, para nós, mas quando a criança vem à tona, que ela se torna real, né, a gente se perde muitas vezes e não segue aquele roteiro que a gente planejou anteriormente, né? A gente se vê muitas vezes quando aquela frase que as pessoas dizem, cuidado, não fala isso, que tu vai pagar pela tua boca quando tu tiver o teu filho, né? Muitas vezes realmente acontece. Aí diz, não vou permitir que a minha criança durma comigo na cama. Não vou permitir que ele chupe chupeta. Não vou... Mas, às vezes, a gente paga por tudo que a gente falou, porque quando aquilo se torna real, né, muita coisa muda, a nossa percepção muda, né? E falando sobre a questão de saúde mental pela Organização Mundial de Saúde, saúde mental quer dizer, pela Organização Mundial de Saúde, é um estado de bem-estar em que o indivíduo é consciente de suas próprias capacidades, pode lidar com o estresse normal da vida, trabalhar de maneira produtiva e contribuir para a sua comunidade. Ou seja, é você estar em equilíbrio, né? Ter saúde mental é isso, pela Organização Mundial de Saúde. E quando isso é afetado por muitos fatores, a falta de planejamento familiar é um fator que agrava muito, né, essa questão de saúde mental. Todas as mães são orientadas, né, aquelas que são atendidas pelo PSF, todos os PSFs têm esse trabalho de planejamento familiar, onde a mãe vai até o PSF, lá ela é orientada, ela tira suas dúvidas, seja por um meio contraceptivo que ela queira fazer, seja para começar a ser trabalhada a questão de uma gestação, se ela tem um grupo de apoio para ajudar ela, se ela tem aquela possibilidade de dar um conforto para a criança entre si. Trabalha essas questões, mas isso não acontece frequentemente. Quando a gente vê, a gente pega muitos depoimentos de mulheres que tiveram gravidezes não planejadas,
né? Não planejei. Como o nosso programa também é cristão, né? Parte do princípio da Bíblia que fala que o ideal para se você ter um filho é após você casar, você ter um casamento, né? E com o passar do tempo está se tornando bastante banal a questão de você só ter filho após se casar. Não que isso te garanta uma saúde mental, porque em muitos casos a gente também vê de casais que seguiram, né, aquele mesmo cronograma de ter casado e depois ter tido seus filhos e mesmo assim passam por dificuldades. Não quer dizer uma regra, mas a Bíblia ela só nos orienta aquilo que é o melhor para nós. Quando você está respaldado por um casamento, né, é um contrato que você tem um compromisso com aquela pessoa, você vai ter os seus direitos garantidos, se não pela pessoa, mas pela lei, né, que vai te dar um resguardo. Mas, hoje em dia, como tem se tornado bastante banal essa questão de pessoas se juntam ou apenas são namorados e têm filhos e depois não entendem que aquilo não era para eles e se separam. E muitas vezes as mães ficam sozinhas, né? É abandonada pelo parceiro e ele abandona não só a mãe como também a criança. E ela já está passando por uma fase tão delicada que é a fase da gestação, que os hormônios delas não vão estar equilibrados, vai ser um turbilhão de hormônios que vai modificar muito o emocional dessa mãe. E ela ainda se sentir sozinha, né? É algo que vai mexer demais com a saúde mental dessa mulher. Maternar é um processo delicado. E é um processo que precisa ser planejado. E o que a gente pode estar aqui é fazendo essa orientação para as mulheres que ainda não são mães, mas que têm vontade, têm um desejo de ser mãe algum dia, para que elas se conscientizem que é preciso buscar essa ajuda, né, dela ser esclarecida a respeito do que é a maternidade. A gente vê muita romantização em torno da maternidade, mas ela não é algo fácil, não é. Eu sou mãe de 2, e como meu próprio depoimento, né, eu passei por um turbilhão na minha mente, né, de preocupações. Para mim, a gestação não foi algo lindo, não foi algo tão desejado. A primeira, a gente fica na curiosidade de entender, né, de ver como é, de encarar aquilo, mas quando a gente já tem passado e sofreu todos os problemas relacionados àquilo, a gente começa a ter medo e preocupações, né? Na minha segunda gestação, eu também não tinha vontade de gestar outra criança. Eu amo ser mãe, isso eu não tenho dúvida. Eu gosto de cuidar, eu gosto de ser mãe, amo as minhas filhas, mas quando eu descobri a gestação, eu não queria, porque a gestar para mim não era algo agradável, não era algo bonito. Eu não me sentia bem, né? Em questão de autoestima, para mim era péssimo. Eu não me sentia bem com a minha imagem. Não me sentia bem em preocupações com o próprio parto, com as dores, com os incômodos, com tudo que afeta, né, a nossa vida, abre mão de coisas. E existe um peso muito grande também na discriminação de gênero. Porque, tipo, se uma mulher vai procurar um emprego e um homem também. Quando ele é entrevistado, não é que isso é uma regra em todas as empresas, mas algumas perguntam, né, se for uma mulher, perguntam, você tem filhos? Aí ela diz sim, aí com quem você vai deixar as crianças? Isso começa a intimidar a mulher e a ela mesma se sentir incapaz. Aconteceu comigo, né, na minha segunda gestação, que eu esperava muito por um emprego, e eu ia assinar esse contrato e trabalhar. E um dia antes me ligaram e perguntaram se eu tinha filhos. E eu disse sim, que tinha uma filha que estava gestante de outra. Aí nesse momento ela disse, olha, a gente iria assinar o seu contrato amanhã, mas infelizmente não será possível, porque nós precisamos de você para um tempo determinado. Você vai precisar se ausentar devido à sua gestação e por esse motivo, infelizmente não vamos conseguir assinar o seu contrato. E aquilo me abalou demais. Né? Então, você vê que não é só as questões relacionadas à gestação, mas é também a discriminação de gênero, as próprias empresas, né? Elas têm receio, algumas, de contratar mulheres devido ao processo de gestação, processo que ela vai precisar tirar uma licença. Muitas mulheres que
que têm filhos, que passam pela licença maternidade, não voltam a trabalhar, a empresa não contrata novamente. Né? Após a licença, já tem colocado outra pessoa e ela não é recontratada. Então, são muitos os problemas que afetam a questão da saúde mental materna. Geralmente, quem pergunta isso é porque deve ser a vaga de auxiliar de escravo ou já diretamente de escravo. Tem que viver 100% para o trabalho, né? Se um filho ser impedido de trabalhar. Nós sabemos que é assim, infelizmente, e a gente só pode falar, porque mudar, o que é que vai mudar? Como que pode? É só o tempo. É como se diz, a água mole em pedra dura, né? Dando bata até que fura. Uma hora, de tanto ser divulgado, tanto ser cobrado, as coisas vão mudando, né? Já mudou muito em relação a como eram antes, né? Hoje em dia já tem mudado bastante. E a gente tem esse poder de formação de ideias, né? De mudar percepções através da mídia, através das redes sociais, de mudar pensamentos, de mudar tabus, né? De esclarecer as coisas, porque muitas vezes realmente é falta de conhecimento. E a jornada da maternidade, ela é algo exaustivo, né? Desde a gestação, que vai trazer muitos incômodos para aquela mãe, a mudança no corpo da mulher, é que ela vai atravessar essa mudança. Algumas começam a que a gente chama de enjoar do parceiro. Tem essa questão que muitas vezes não é entendida pelo parceiro, o parceiro não entende. O planejamento familiar não é só feito só com a mulher, ele é feito com o casal, né? Então, o casal tem que buscar, o marido tem que participar dos pré-natais, eles têm que estar ativos nessa questão, porque o marido ele não é grupo de apoio, não. Ele está passando pela gestação da mesma forma que a mulher. Ele tem que ver a gestação da mesma forma que ela, né? Então, ela vai estar ali, passar pelo parto, que a gente sabe que é algo bem difícil, né? Algo que muitas mulheres queixam-se de violência obstétrica, pode acontecer no parto. Então, é uma caixinha de surpresa. Tanto faz o parto ele ser ótimo, ser perfeito, a mulher ter trabalhado antes, ter feito exercícios, ter tido orientação médica, profissional para aquilo, mas a maioria delas não sabe nem como é que vai ser feito o seu parto. Outras vão para um parto natural e acabam tendo que passar por uma cesárea. Outros já vão com um parto agendado. Mas independente da forma do parto, é uma lesão que a mulher vai sofrer no próprio corpo, né? E são dores, são dificuldades. O parto pode ser rápido, o parto pode ser demorado. Já vi trabalhos de parto que duraram 24 horas, 12 horas. Então, é um sofrimento. Trazer uma vida ao mundo, ela suga um pouco da nossa vida. Isso é complicado, mas é o natural. Sempre isso vai acontecer. Eu achei muito importante esse início da sua fala, mas uma coisa muito importante que eu estava vendo também foi a questão de uma enfermeira que veio aqui outro dia e ela estava falando sobre o planejamento familiar. Foi a Mônica, a enfermeira Mônica. Não foi? Esqueci o sobrenome dela. O planejamento familiar ele traz uma estabilidade muito grande em relação tanto para a mãe, que está passando pela gestação, quanto também um conforto na geração da criança. Eu acredito que algo planejado, como foi dito aqui pela Mônica, né, a enfermeira, isso traz, quando a minha esposa ela ficou grávida, eu participei de toda uma gestação, eu vi o quanto era tão confortável para ela. Agora, quando a gente observa uma gestação que ela não tem o apoio, né, do esposo, ela é uma gestação bem mais sofrida, é uma gestação que ela não traz, sabe, um fluxo de paz para a mãe e possivelmente para a criança também. Olha, quando há um compartilhamento nessa área, tudo flui de forma mais perfeita possível. Agora, quando não, gera-se conflitos e atritos. Eu queria perguntar para a senhora, eu não sei se eu estou atrapalhando com as minhas perguntas que eu estou fazendo, mas são perguntas até pertinentes. Quais são as complicações mais comuns na gestação?
Ok, ela também faz parte do roteiro, né? Tem aqui alguns fatores de risco psicossociais, né, que podem trazer esses problemas de saúde mental materna. Entre eles tem a descoberta de uma gravidez não planejada, né, quando aquilo não estava nos nossos planos, é algo que você vai ter que se organizar pelas despesas que você vai ter com a criança, quem é que vai estar ali para te ajudar. Então, são coisas que vai estar mexendo demais com a saúde mental dessa mulher quando surge uma gravidez não planejada. Complicações durante a gestação, algumas mulheres elas passam por processos de que ela tem algum problema na gestação, ou seja, pressão alta, ou diabetes, ou um risco de aborto realmente daquele bebê. Então, isso vai mexer demais também com a saúde mental da mãe. Nascimento prematuro, né? De repente uma criança nasce prematuramente. Então, se cuidar de um recém-nascido traz muitos conflitos e perguntas e preocupações, imagine agora cuidar de um prematuro, de uma criança que ela não nasceu pronta, né? Que ela precisa de um processo de maturidade e que ela corre muitos maiores riscos ainda de vir a falecer, né? De vir a óbito. Então, é algo que a gente tem que, nesse planejamento, a gente tem que trabalhar o todo. A possibilidade de dar tudo certo e também a possibilidade de dar algo errado. E no caso, assim, eu sempre pergunto, porque as pessoas podem desassociar. Tem nada a ver com idade. Não importa se a mãe é nova ou se a mãe é velha, se já teve um filho ou outro filho, pode acontecer de tudo. Eu costumo dizer assim, que independente da época que você escolher para ser mãe ou que você se tornar mãe, vai ser difícil. Se for jovem, vai ser difícil. Se você já for uma mulher madura, vai ser difícil Mas também. tinha a questão da idade também, né? Por Sim, ser madura sim. demais e nunca teve, essa primeira vez, tem outras complicações também, né? Além dessas. Para tudo existe um tempo, né? A própria palavra de Deus diz que existe um tempo para todas as coisas. E tanto para quem se apressa, para quem tem filhos jovem demais, vai haver complicações, como para quem quer ter filhos com idade avançada. Não existe a idade perfeita para ter, né? Não. Em qualquer momento que a mulher, o casal decidir ter um filho, ele vai passar por conflitos, né? A vida em si é um conflito. E a gestação, trazer um ser à vida, trazer uma criança, um ser humano à vida, ele vai mexer demais com a estrutura do casal. Por isso que ele precisa ser planejado. A criança precisa ser planejada, né? Tudo que vai em torno dela, porque ela vai precisar de muita coisa, né? E outras coisas que podem também trazer conflitos na questão mental da saúde materna é a perda de um bebê, né? Muitas mães gestam o bebê por 9 meses, acontece alguma intercorrência, essa criança vem a falecer, ou no momento do nascimento, ou após o nascimento, ou até mesmo dentro da barriga da mãe. Então, veja quanta coisa pode acontecer, né, que vai mexer ali com a saúde mental daquela mulher. Violência doméstica ou obstétrica, como eu disse, uma das coisas que eu tinha muito medo durante a gestação era se eu for ter um parto natural com um médico que tiver de plantão, por exemplo, e eu não pegar uma equipe que seja legal. A gente sabe que muita gente trabalha com a saúde, mas nem todos têm amor pelo que faz, né? Tem muitos que vão simplesmente pelo dinheiro, ou pelo que seja, não que seja muito dinheiro, que não é, mas que não é com a intenção de ter o dom ou ter o amor pelaquela área, né? E às vezes não trata as pessoas de forma boa. Quantas pessoas aqui já não passaram por momentos que precisaram de uma ajuda médica e foram maltratadas, né? Que às vezes o médico nem sequer lhe olha. Acontece. Então, a violência obstétrica, a violência dentro de casa, a violência psicológica com aquela mulher, né? E a falta de planejamento familiar. Esses são os principais fatores psicossociais que podem trazer prejuízos para a saúde mental materna. E o que teve também muita complicação foi devido ao tempo da Covid, não foi? O corona. Teve muito relato de muitas mulheres para ter menino, foi luta no hospital. Isso. Porque em parte do hospital foi fechado e isolado por causa do corona. Aí tinha que ficar só, não podia ficar nem marido, nem ninguém. E teve muitos relatos, teve muita briga, muita zoada mesmo, até o pessoal que paga plano privado mesmo. Que quando a mulher entrou, não podia ter, o marido viu um relato. Um cabo só faltou quebrar o hospital.
mas não podia estar com ela por causa do coronavírus, e ali foi complicado, e foi uma luta. E no que eu vi no vídeo, na época, eu me recordo, aí teve que chamar ali pro lado dela uma psicóloga para ficar conversando com ela. Aí, em vez de ter só um médico ali em equipe, tinha 5, 6 pessoas a mais com outras especialidades devido à luta que foi para aquela mulher ter o filho, a criança, porque planejaram tudo, compraram tudo. O pai está ali presente e não permitiram o pai estar presente na hora do parto, devido ao corona, e teve até um índice que aumentou não sei quantos, devido à questão psicológica das mulheres que estavam grávidas, e teve aquela complicação de que tudo é corona. Só voltava a dizer que só engravidava pelo corona também. Mas foi o período que mais nasceu criança, né? Pô, tudo em casa, pai. Justamente. E foi o período também que foi mais complicado da mulher ter menino também. Foi uma fase bem difícil. Né? Acredito que muito se aumentou o índice de depressão pós-parto, né? No Brasil, no mundo, devido com relação ao coronavírus, né? Que foi uma fase muito complicada. Muitas mães já estavam gestantes, outras ficaram gestantes durante a pandemia, né? E tiveram essas dificuldades no nascimento da criança, né? Então, é importante que essa mulher que quer ser mãe, ela tenha um grupo de apoio, né? Seja pessoas que vão estar lá para ajudá-la. E também que respeitem, né, o desejo daquela mulher. Porque muitas vezes você tem um grupo de apoio, seja sua mãe, sua sogra, sua irmã, o que seja. Tem um grupo de apoio. Aí você planeja algo quando a sua criança nascer e a sua vontade não é respeitada. Então, de toda forma, aquele grupo de apoio não está sendo efetivo. Então, deve ser conversado antes, né, de se ter a criança, para acertar os pontos, que aquele grupo de apoio ele também saiba entender que se a mãe não deseja que seu filho chupe chupeta, ou que seu filho seja amamentado de alguma forma ou de outra, ela possa ser respeitada durante esse processo, né, da sua vontade. Que as pessoas estejam preocupadas, atentas também aos cuidados com a mãe, porque muitas vezes a mulher tem a criança, ela está lá no hospital, e quando chegam as pessoas para visitar, todos se voltam apenas para o bebê. E não percebe que ali também tem uma nova mãe, não é só uma nova criança, não é só um novo componente na família, mas tem uma mulher que ela não é mais a mesma. É uma mulher que se passou por uma transformação, né? E que ela precisa ser acolhida, ser cuidada, né? Muitas vezes quem olha ainda para a mãe da criança é a própria mãe dela. É a que se compadece porque já passou e viveu esse momento, né? Mas existe também a psicologia perinatal, que vai cuidar da mulher nessa fase, né? Ou seja, ou psicologia perinatal ou obstétrica, vai estar acompanhando essa mulher no período em que ela começar a gestação, né? Desde o pré-natal até o nascimento da criança. Por isso que nos hospitais tem a parte da psicologia, e também nos PSFs, né, que vai encaminhar para o psicólogo, se necessário, aquela mulher, para que ela seja acompanhada. Se a pessoa já tem um problema de depressão, mesmo antes de gestar, ou teve um trauma, ou tem problemas de ansiedade sérios que lhe tornam incapacitada, muitas vezes, de exercer função, ou que seja, aumenta também o índice dela desenvolver a depressão pós-parto, né, logo após o nascimento da criança. Em até 1 ano do nascimento da criança, a mulher ela é suscetível, né, a desenvolver a depressão pós-parto. Agora, na questão da depressão em si, veja bem, fazendo um adendo daquilo que você falou agora há pouco, na questão do pessoal querer até, a criança acabou de nascer, mas por muitos querer ajudar e colaborar, atrapalha muitas das vezes. E eu chamo a atenção quem? A mãe e a sogra. São as mais que ficam em cima e querem ajudar, por ser agora a voz, mas que atrapalha porque quer que você crie seu filho da maneira que elas criaram você, ter mais experiência. Imagine só, um exemplo, vamos dar um exemplo. Uma pessoa que tem vários filhos, aí pronto, ela lhe virou um mantra, ela é a Buda de ensinar como você deve criar seu filho. Não, tem que respeitar
a mãe ali, que acabou de ser mãe, vamos dizer assim, tem uma maneira de criar. Porque o que foge muito, tanto da sogra como da própria mãe, é que dar um conselho, para elas não é conselho. Tem que seguir à risca o que elas acham, o que elas querem, da maneira que elas querem. Isso aí arrebenta. Agora, na questão da depressão, como é que se define que é uma depressão? Porque, no caso, na questão da mulher que fica sensível, aí, chorar, estar cansada, ter raiva, quer dizer que a mulher está depressiva depois do parto? Não. É por isso que eu falo da importância do acompanhamento profissional. Porque nem tudo é depressão. E como é que vai exaustão. saber? Só por um especialista, no caso. Pronto, você se passar por momentos assim de tristeza, de revolta, de você explodir, né? É natural do processo, né? Da gestação. Se há uma continuidade disso, aí já é cotidiano. preocupante, né? Agora, se esses sintomas eles permanecem por um tempo prolongado, ele começa a gerar uma preocupação. É aí daí que você tem que entender que ali precisa de uma intervenção. Você está vendo aquela mulher sempre triste, ela não vê alegria na sua gestação, ela não quer proximidade com a criança, ela não quer afeto com a criança, né? Teve até uma palestra que eu participei no Dia das Mães, do ano passado, eu acredito, que teve uma palestra, e nessa palestra uma das mães, ela se levantou e ela contou a experiência dela, e ela falou o seguinte, ela disse, eu estava com meu bebê no colo, no primeiro andar, e eu estava com ele no colo amamentando, e eu me senti tão frustrada por estar todo mundo fazendo as suas coisas, eu aqui, tendo que cuidar da criança, como que a obrigação fosse só minha. Eu tive vontade de jogar o meu filho do primeiro andar. E eu me senti péssima com isso. Então, a mãe que ela está passando por um processo depressivo, ela tem essas vontades, às vezes ela se torna agressiva com a criança, mas ao mesmo tempo ela se cobra por querer isso. Por querer fazer mal à criança. Mas ela é um ser humano que precisa de ajuda, porque ela está perdendo o controle de si mesma, né? Às vezes ela não quer fazer isso, mas é algo que ela sente, é uma revolta, é uma angústia tão grande, que ou muitas vezes ela pensa em fazer mal à criança, ou a ela mesma. E isso pode, sim, levar ao suicídio materno, né? É uma situação que ela precisa ser levada a sério. Uma mulher que está passando processo de gestação, processo de pós-parto, ela precisa ser olhada com carinho, com acolhimento. Muitas vezes ela vai explodir, ela vai falar coisas que ela não quer. Ela vai agir com a criança de uma forma que ela não gostaria de agir. Mas aí ela não deve ser julgada, ela deve ser compreendida. E ela deve ser cuidada acima de tudo, né? Porque ela está passando por uma modificação. E que muitas vezes nem ela mesma está entendendo o que ela está passando. É aí que a família, esse grupo de apoio precisa intervir. Ou seja, para levar essa mulher a um profissional, ou para deixar um momento ela descansar, né? As atividades domésticas, ter alguém que faça para que ela não, além do desgaste tão grande, a energia tão grande que ela está dispensando, as lesões do próprio corpo, aquele novo ser, né? A amamentação, que é um processo muito difícil. A amamentação é dolorosa, muitas vezes até mais dolorosa que o próprio parto, né? Então, a amamentação não é algo fácil. Eu amamentei as minhas 2 filhas por 2 anos e 1 mês, cada uma. E para as 2, a amamentação foi muito difícil. Os 2 primeiros meses, era tanta dor que eu tremia de dor durante a amamentação. Era de a lágrima descer dos olhos. Então, a amamentação não é algo fácil. Não é. Às vezes a gente vê o comercial de televisão, a criança lá no seio da mãe, a mãe plena, né? E dá uma sensação de que aquilo é muito fácil, é muito natural. O dinheiro que ela está ganhando ali, tem que estar bem plena mesmo. Não, mas não é. Mas não é. A amamentação é difícil. Às vezes a mãe tem rachadura no seio. A mãe desenvolve uma inflamação no seio. Que os mais antigos chamam de empedramento, né? Que o leite não sai, a mama fica endurecida, fica inflamada, a mulher sente dor, chega a ter febre, sensível. Então é algo muito difícil. A gestação não é fácil, a gestação não é a coisa mais linda do mundo, como a gente vê na TV, como a gente vê nas novelas. Não é. A vida real é tudo mais difícil. E é por esse motivo que nós precisamos dar a essa mulher o acolhimento que ela precisa.
Ela precisa ser vista, ela precisa ser cuidada, né? Ela precisa ser amada e entendida, e não só julgada. Rapaz, são segredos que a gente não sabia, né? A gente não sabia. Muita gente hoje se perde por falta de informação. Eu queria dizer aqui para minha mãe que se eu amava ela, agora é que eu amo mais ainda, porque ela tem me suportado desde a gestação até agora. O senhor tá rindo de quê, irmão? Rapaz, tá vendo? Porque, na verdade, tem vez que depois que a gente cresce... Ó, irmã Júlia, tá refletindo aqui, ao vivo, irmã Júlia. Tem vezes que a gente somos, às vezes, até insensível, que a gente acha tão normal, irmã, a gente desse tamanho, que a gente pensa que às vezes já nascemos assim. E se esquecemos de um processo que alguém lutou por a gente, até a gente chegar a essa finalidade, a esse tamanho, né? E que a gente acha que os maiores problemas a gente enfrentou depois que crescemos ou nascemos. Não. Existiu muitas dificuldades na nossa gestação. Então, a mãe da gente, ela merece, sabe, todo o apoio do mundo, todo o amor do mundo. E eu parabenizo a cada uma delas, somente por uma partícula. E aí, a enfermeira, ela disse agora uma coisa que chamou muita atenção. Que a amamentação, das vezes, ela se torna pior do que a própria gestação. Que coisa bizarra, né, irmão? Sim, do que o próprio parto, as próprias dores, contrações do parto. A amamentação, ela pode se tornar ainda muito pior, porque o parto é algumas horas. Você passa para ter aquela criança, depois que ela sai, volta ao normal. Você não sente mais as dores, né? Se for um parto natural. Se for cesárea, ainda tem as dores do pós-cirúrgico, né? Mas a amamentação, até que, pelo menos para mim, né? A minha experiência e de outras que eu também já ouvi, eu só consegui amamentar tranquilamente após 2 meses. Então, foi 2 meses. Em todo momento que a criança ia amamentar, eu sentia dores terríveis. E olha que da minha família, Sofrimento. eu fui a única que conseguiu amamentar. A minha mãe não conseguiu, porque o seio dela rachava, ela sangrava. E ela parou de me amamentar quando era criança, porque só saía mais sangue Meu Deus. do que o próprio leite. Para você entender o grau da dor que aquela mãe estava sentindo, né? Minhas tias, as minhas primas, por parte de mãe, também não conseguiram amamentar. Mas assim, como eu já era enfermeira quando eu tive as minhas filhas, existe também o ensinamento da pega correta para a criança amamentar. Não é de qualquer forma que a criança vai ao seio e mama. Precisa de uma pega correta. Então, a criança precisa ser ensinada como ela vai amamentar, né? Quando a gente chega a ser mãe, mesmo a gente entendendo, não é tão fácil assim. Existe um processo até que aquela criança aprenda a amamentar da forma correta, pegue o seio de forma correta, né? E que aquela mãe também consiga uma posição confortável para amamentar. E aquela amamentação seja tão dolorosa. Porém, mesmo tendo conhecimento, mesmo sabendo a pega correta, mesmo sabendo o posicionamento de colocar a criança no seio, eu sofri bastante. Consegui sim amamentar. Amei a fase da amamentação depois que passou esse processo de adaptação, né? Tanto que foi bem difícil o desmame da criança, mas é muito difícil a amamentação. Eu posso dizer por experiência própria que é algo extremamente doloroso. Eu sei que algumas mulheres podem refutar o que eu estou dizendo, não, mas para mim foi tranquilo. Ok, tudo bem, perfeito, ótimo para você. Mas não é todas que passam por essa realidade. A grande maioria sofre bastante na amamentação. E vem a questão das crianças ter bastante cólica. Vem as noites que a mãe não consegue dormir. Né? Aquela fase da adaptação, às vezes a criança troca o dia pela noite, passa o dia dormindo, a noite acordada. Aquela mãe não consegue descansar. E o pai se estressa, a mãe se estressa. Nesse momento que o grupo de apoio tem que estar ali, né, ajudando, deixando, às vezes, algum momento para aquela mãe poder dormir, para aquela mãe poder descansar, né, para ela poder cuidar de si mesma, que às vezes a mãe está ali se sentindo tão para baixo e ainda não tem um tempo para arrumar um cabelo, não tem um tempo para ajeitar para se sentir melhor consigo mesma, né, e às vezes, se ela sair para se arrumar, todo mundo julga, olha, teve um menino, jogou nas costas dos outros, foi-se embora se arrumar. Né? É muito mal compreendida. As mães, elas são muito julgadas. E eu garanto a vocês que elas não precisam de tanto julgamento, porque elas mesmas são as próprias que mais se julgam nessa fase.
Como essa mãe que eu relatei aqui, que ela falou que sentiu vontade de jogar a criança dela. E ela se sentiu mal por isso. Qual é a mãe que vai se sentir bem de querer, de desejar o mal para o seu filho? Nenhuma. Mas ela não entende o que está acontecendo com ela. Ela precisa de ajuda. Ela precisa desse apoio emocional. De pessoas que a entendam, que estejam lá para abraçá-la, para cuidá-la, para acolhê-la, né? E fazer aquele apoio. Levá-la muitas vezes para um profissional, porque ela vai precisar. Se for necessário o uso de medicação, ela vai ter que fazer. Se o médico passar, o psicólogo, o psiquiatra passar, ela vai ter que fazer. Tudo de acordo com a possibilidade para a fase que ela esteja enfrentando, né? Porque essa depressão pós-parto, esses problemas relacionados à saúde mental, ele pode acontecer durante até o primeiro ano dessa criança, né? Então, pode acontecer tanto no início do pós, ou durante a mesma gestação, ou depois que a criança já tem meses, né? Aquele fardo que ela vai levando sozinha vai se tornando inconsistente e ela não consegue mais lidar com aquilo e ela começa a desenvolver essa tristeza profunda, esse estado de melancolia, né? Depressivo, a falta de sono, a baixa autoestima, tudo isso vai estar ali prejudicando a saúde mental dessa mulher. Por isso que a gente está orientando essa tarde que se você ainda não é mãe, você planeje a sua gestação, né? Eu sei que nem tudo vai sair conforme o roteiro, mas tente organizar o máximo que você puder, né? Para você ter uma gestação pós tranquilo. Se você já está passando por isso, saiba que você não está só, que muitas mulheres já passaram ou estão passando por isso, né? E que você deve procurar ajuda. Se você não conseguir essa ajuda com os teus parentes, com teu esposo, que seja de forma profissional. Vá até um PSF, não se deixe afundar. Procure ajuda, peça ajuda, porque sempre vai ter alguém ali para te apoiar. Se não for da tua família, mas vai ter um profissional ali que vai estar por você, né? Os PSFs, eles têm estrutura para isso. Os hospitais também, né? Para reconhecer esses casos e para tratar também, né? E eu tenho certeza que nenhuma mulher que está passando por isso, ela quer se afundar, ela quer tirar a sua vida, ela quer perder o seu bebê, não. Ela quer de uma ajuda, ela precisa de um socorro. E se você conhece alguém que está passando por isso, né, que você possa ser esse socorro para essa pessoa. Né? Se você não pode ajudar, mas que você a leve para alguém que possa ajudar. Muito bom. Hoje, Fausto e Faustinho não falou muito, ficou mais ouvindo, não foi nós dois? Foi. Foi? Eu falo muito. Mas o interessante é isso, é falar sobre o tema e deixar a pessoa que está com o tema ali desenrolar e ir embora. Porque se fosse só nós falando aqui, não tem muito ouvido não, vai ter, será? Não. Vai sim. Então, o tempo voou o tempo, quase 1 hora. E temos demais quadros. Queremos agradecer sua participação e mais uma vez, deixe seu contato, deixe suas redes sociais, fique à vontade. Ok. Toda essa pesquisa, toda a fala também foi através da fonte do Ministério da Saúde e da Fiocruz, né? São as fontes que nós pesquisamos, todo o assunto da saúde mental materna. E para contato, né? Quem quiser entrar em contato ou tirar dúvidas, meu telefone é 99253-7780, 9253-7780. Também tem as redes sociais, joelane.manso, no Instagram, que lá está meu trabalho como terapeuta holística, né? Assim como na saúde mental, nós precisamos ter um equilíbrio físico, mental, espiritual, né? A medicina tradicional chinesa, ela possibilita também esse equilíbrio. Ela vai ajudar também no controle de ansiedade, no controle da depressão, no tratamento dos sintomas, né? O tratamento da patologia em si deve ser buscado através de auxílio médico, mas os sintomas a gente pode intervir, né? Cuidando e deixando aquela pessoa com uma qualidade de vida, né? Passar por essas fases de uma forma mais tranquila, né? Então, se você quiser acompanhar o meu trabalho, pode acompanhar pelo Instagram, joelane.manso, já deixei meu telefone, e estamos sempre aqui para tirar dúvidas e também para aprender mais com o nosso público, com aqueles que estão todos os sábados aqui, transmitindo educação e saúde para todos os ouvintes.